Bom, pessoal, então, até agora nós vimos, na análise dos circuitos RLC, nós vimos a resposta natural do circuito RLC em paralelo, resposta natural do circuito RLC em série, resposta ao degrau do circuito RLC em paralelo, e agora, para fechar, a gente vê resposta ao degrau do circuito RLC em série, certo? É o último conteúdo que falta aí para a gente finalizar esse estágio. Bom, então, como vocês sabem, como a gente fez para os outros casos de análise do circuito RLC, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é estabelecer o circuito da forma que os elementos estão conectados, certo? Para a gente fazer a análise e aí estabelecer algumas referências, as referências de polaridade para a tensão em cada um dos elementos e para a corrente, certo? Então, agora a gente tem esse circuito aqui para analisar, que é o circuito RLC com todos os elementos aqui em paralelo. Veja que cada elemento aqui tem uma polaridade de tensão atribuída já, e a corrente é comum, certo? A todos esses elementos, portanto, a gente utiliza a mesma referência de corrente aqui para todos eles, que é essa corrente aqui de T. Bom, então, no caso da resposta ao degrau, o circuito RLC em paralelo, se vocês lembrarem, né, a grandeza que a gente buscava determinar, certo, para a gente poder analisar, obter uma equação diferencial, uma EDO de segunda ordem não homogênea, certo, era a corrente no indutor, para o caso do circuito RLC em paralelo. Quando a gente tem o circuito RLC em série, certo, então a grandeza agora que a gente vai buscar vai ser a tensão no capacitor, né? Por quê? Porque, né, nesse circuito aqui, se eu, por exemplo, conecto uma fonte de tensão, da maneira que a gente tem aqui nessa figura, certo? No regime estacionário, o indutor vai se comportar como um curto e o capacitor como um circuito aberto, certo? Se o capacitor vai se comportar como circuito aberto, essa corrente aqui vai ser nula, certo? No regime estacionário. E aí, por essa corrente aqui ser nula, não vai ter energia armazenada no indutor, e a corrente final do indutor é zero, certo? Então, a equação diferencial para essa tensão e para essa corrente aqui no indutor vai ser uma equação diferencial homogênea, certo? Mesma coisa para o resistor, mas para o capacitor, né, quando esse circuito atingir o regime estacionário, ele vai ser um circuito aberto, então essa tensão aqui da fonte, certo? Ela não vai ter queda nenhuma de tensão nesses elementos aqui, né? Se a corrente for nula, e se a variação da corrente for nula, então significa dizer que a tensão final aqui no capacitor vai ser a mesma tensão da fonte, certo? O que significa dizer, né, em outras palavras, que se eu escrever a equação diferencial para essa tensão aqui sobre o capacitor, nessa resposta ao degrau, eu vou obter uma equação diferencial de segunda ordem não homogênea, certo? Porque o valor da tensão aqui em regime estacionário vai ser diferente de zero. Então, essa equação diferencial que vai ser a equação diferencial que a gente vai focar, né, para analisar essa resposta ao degrau aqui, certo? Justamente porque ela é a equação que, no regime permanente, vai ter um termo diferente de zero. Então, sabendo disso, né, fazendo essa análise prévia aqui do circuito, a gente pode começar, como sempre, né, utilizando as leis de Kirchhoff. Mas aqui a gente vai utilizar a lei de Kirchhoff das tensões para obter essa equação, né, diferencial em função da tensão sobre os terminais do capacitor. Então, pelas leis de Kirchhoff, né, se a gente percorre essa malha aqui fechada, né, imediatamente depois do chaveamento, a gente percorre essa malha aqui no sentido horário, certo? Então, a gente tem aumento de tensão, negativo, e aqui a gente tem quedas de tensão, 3 quedas de tensão positivas. Então, veja,
sinal positivo nos três termos aqui, certo? Dos elementos passivos. E esse termo aqui, que seria negativo, né? Ele passou para o outro lado da equação. Então, a gente pode escrever essa expressão aqui, para essas tensões. Bom, agora, né, uma vez que a gente sabe isso aqui da lei de Kirchhoff das tensões, nós temos que reescrever esses termos aqui de forma a obter uma equação diferencial em função apenas, né, da tensão no capacitor. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever o que eu sei de cada elemento aqui em função da corrente que está passando pelos seus terminais. Então, para o resistor, aplica a lei de Ohm, fica com esse termo aqui, né, a tensão igual a R vezes I. Para o indutor, indutância vezes derivada da corrente vai me dar a tensão, os terminais do indutor. Veja que a corrente aqui está na direção da queda da tensão dos dois elementos, então sinal positivo da conversão passiva. E, bom, agora nós temos essa equação aqui, então como é que a gente pode obter uma equação que só tem a tensão sobre o capacitor, né? Então veja que desse lado aqui a gente tem corrente, né? E aí, bom, a gente agora precisa escrever a corrente, a expressão da corrente em função da tensão do capacitor. Como é que a gente faz isso? Bom, só lembrar que, né, para o capacitor, a corrente que passa por ele, que nesse caso é a corrente que está passando por todos os elementos, né, porque eles estão todos em série, vai ser definida como a capacitância multiplicada pela variação da tensão no tempo. Então, nós temos aqui já uma expressão que define a corrente em termos da derivada da tensão sobre o capacitor. E se a gente fizer uma segunda derivada aqui, né, a gente obtém quem é a derivada da corrente no tempo, né? Então, a derivada da corrente no tempo é simplesmente derivar essa equação aqui do lado direito, e isso vai dar a capacitância vezes a derivada segunda da tensão do capacitor, certo? Então, sabendo isso aqui, né, e sabendo isso aqui, agora a gente pode pegar isso aqui, substituir aqui, certo? Na expressão que a gente tem, e essa derivada aqui, a gente substitui aqui. Então, a gente vai ficar com a equação que depende apenas da tensão sobre os terminais do capacitor. Então, fazendo essa substituição, a gente obtém isso aqui e ainda dá para a gente simplificar, certo? Então, vou pegar todos esses termos aqui, dividir de um lado do outro da equação por LC, dividindo por LC, então esse termo aqui fica multiplicado por 1, né? Está aqui. Esse termo aqui, capacitância vai embora, né? Porque eu vou dividir por LC, então C, capacitância vai cancelar e vai ficar R sobre L. Não, R sobre L está aqui. Esse termo VC vai ficar dividido por LC e o termo do outro lado, o termo independente, vai ficar dividido também por LC. Então, aqui a gente já tem a equação diferencial que nós estávamos buscando. Então, essa equação diferencial ordinária aqui, ela é uma equação linear, certo? De segunda ordem, só tem derivada segunda. E é a equação não homogênea para esse circuito aqui, certo? Porque esse termo do lado direito aqui é um termo diferente de zero, certo? Então, essa resposta estacionária para essa grandeza aqui, ela é diferente de zero, certo? Bom, então, feito isso, né, obtido a equação que descreve o comportamento físico aqui dessa tensão sobre o capacitor, a gente pode agora partir para buscar a solução. E aí, novamente, a gente vai ter que achar a solução da equação homogênea, certo? E a solução da equação, a solução particular, certo? Para que a gente encontre a solução geral daquela equação diferencial. Então, para buscar a solução da equação homogênea, para esse caso aqui, então a gente vai simplesmente agora lembrar, né, do que a gente tinha visto antes, né? Se vocês lembrarem antes, essa equação aqui a gente já viu, certo? Essa forma dessa equação aqui a gente já viu, e foi essa forma da equação aqui é justamente, né, se a gente olhar aqui para o lado esquerdo apenas, né, ela tem a mesma forma da equação da corrente, certo?
no circuito RLC, em série, quando a gente analisou a resposta natural. Então, se a gente lembrando disso, né, para a resposta natural desse circuito aí, a gente tinha essa seguinte equação diferencial para a corrente, certo? Então, a gente, para essa equação diferencial aqui, a gente tinha que obter a solução, né, da equação característica. Isso aqui, a gente poderia reescrever essa solução em termos desses dois parâmetros aqui, né, alfa e ômega zero. E aí, a partir da relação entre alfa e ômega zero, que a gente define qual é o tipo de comportamento que esse circuito que essa corrente aí vai exibir. Então, a solução para essa equação aqui a gente já sabe. E aí, como obter, né, a solução agora para essa equação aqui, que é basicamente idêntica, certo? Então, a única diferença aqui é a variável, que não é mais corrente, agora é a tensão sobre o capacitor. Porém, a forma dessa equação aqui é exatamente idêntica a essa daqui. Então, a gente pode definir para essa equação aqui, alfa e ômega zero da mesma maneira, certo? E aí, bom, como é que a gente encontra soluções disso aqui? Simplesmente fazendo mudança de variável, certo? E aí, a gente aqui vai trocar a corrente pela tensão do capacitor, e aí, obviamente, a gente vai precisar de duas condições iniciais para resolver essa equação aqui, né? O problema de valor inicial. A primeira é o valor da função, t igual a zero mais, né? Imediatamente depois do chaveamento. Então, a tensão inicial no capacitor, né? Vocês sabem que tem que ser igual ela não sofre variação instantânea no momento de chaveamento, certo? Então, ela tem que ser igual à tensão que o capacitor tinha exatamente no instante antes do chaveamento, certo? Então, aqui, essa é a primeira condição que a gente tem para essa equação aqui. E a segunda vai ser a condição da derivada, certo? Dessa função em relação ao tempo. Então, a gente sabe que, né, se a gente escrever a expressão para a corrente do capacitor, né, então a corrente lá no capacitor, ela é dada por C vezes a derivada da tensão no capacitor no tempo, né? Então, isso aqui tem que ser válido para todos os instantes do tempo, então isso aqui também T0 mais, né? Essa corrente vai ser dada por isso aqui. Certo? Só que, né, no circuito que a gente analisa, nesse circuito em série, a gente tem que todas as correntes, na verdade, são iguais. Então, a corrente no capacitor é igual à corrente no indutor, que é igual à corrente no resistor, porque eles estão todos em série, certo? Então, significa dizer que a corrente inicial sobre o capacitor é, na verdade, a corrente inicial sobre o indutor, certo? Então, é a condição inicial de corrente, né, que a gente tem sobre o indutor. Então, aqui no caso, né, a gente pode reescrever essa expressão aqui, né? Isso aqui multiplicado pela capacitância tem que ser igual a corrente zero, que é a corrente inicial no indutor, certo? Então, se isso aqui for verdade, né, se eu divido essa corrente zero pela capacitância, eu tenho a minha derivada inicial da tensão sobre os terminais do capacitor, né, de VC de T. E aí, bom, eu utilizo a segunda condição inicial que eu conheço, né, para determinar essa derivada, e aí consigo resolver, achar os parâmetros, né, para determinar a solução, a resposta da solução dessa equação diferencial, certo? Do problema de valor inicial. Então, veja que, novamente, a gente tem aqui uma solução, tem que achar a solução dessa equação aí, certo? E utilizar o que a gente conhece aí das condições iniciais de tensão no capacitor e corrente no indutor para achar, né, o valor da função em t igual a zero e o valor dessa derivada, e aí a gente consegue encontrar aqueles parâmetros, né, da resposta
da resposta ao degrau para esse circuito. Então, veja que, de novo, né, substituição de variável vai ser muito útil, certo? Porque aqui agora a gente obtém as soluções, da mesma maneira que a gente obteve as soluções para essa equação, a gente obtém para essas daqui apenas fazendo alguma mudança de variável, e nesse caso, né, como alfa e ômega zero são idênticos, né, a gente só precisa trocar, né, a corrente pela tensão sobre o capacitor, e aí as condições iniciais agora viram as condições iniciais dessa variável VCDT, dessa função VCDT. Bom, então, aqui, acho que isso tá atrapalhado aqui a animação, mas veja só, essa, nessa, nesse processo de achar a solução da equação não homogênea, né, então nós temos que, essa equação aqui, que é a equação da tensão do capacitor, certo? Então, o termo aqui do lado direito é diferente de zero, então a primeira coisa que a gente tem que fazer para solucionar essa equação é solucionar a equação homogênea, certo? Que é fazer esse termo aqui do lado direito igual a zero, resolver isso aqui, certo? Então, para essa equação aqui, nós já sabemos, né? Desde que a gente começou a estudar circuito RLC, que vão existir aí três soluções, né? Três conjuntos de soluções possíveis para essa equação aqui. Então, a gente tem o caso superamortecido, subamortecido e criticamente amortecido, certo? Esses parâmetros aqui, S1 e S2, são as soluções do polinômio característico dessa equação. E, uma vez determinada, né, a solução dessa equação homogênea, a gente agora tem que observar qual vai ser a solução particular, né, para essa situação aqui. Então, solução particular a gente vai encontrar no regime estacionário, certo? Para onde o circuito está indo. E nesse regime estacionário a gente não vai ter mais variação de nenhuma grandeza. Então, a derivada da corrente da tensão sobre o capacitor vai ser nula. E essa derivada segunda dessa tensão também vai ser nula, certo? Porque no final no regime permanente essa tensão vai ser constante. Então, no caso aqui, né, se eu faço isso aqui igual a zero, isso aqui igual a zero, vai sobrar 1 sobre LC, VC igual a VS sobre LC, então significa que no regime estacionário a solução particular para essa equação aqui é dada como tensão no capacitor igual a tensão na fonte, né, que é justamente o que a gente espera aí para essa grandeza aqui, certo? No regime estacionário. Então, agora eu escrevo a solução geral da equação não homogênea como sendo a soma, né, da solução da equação homogênea com a solução particular, e aí a gente obtém essa expressão aqui, né, final, certo? E aí, bom, uma vez de posse dessa expressão final aqui, a gente precisa determinar esses parâmetros, né, A1, A2, B1, B2 ou D1, D2, certo? Dependendo do tipo de resposta que esse circuito exibir. E aí a gente vai fazer isso, né, observando as condições iniciais de tensão, da tensão e da derivada da tensão no instante zero mais. Então, nada, né, muito diferente do que a gente já viu até agora. Então, basicamente, mais do mesmo, você só precisa identificar qual é o tipo de equação que você vai obter, né, e a gente já fez a análise, né, exaustiva, vamos dizer assim, dessa equação, a gente já sabe que vão aparecer aí 3 casos, e aí, dependendo do caso que aparecer, você tem que determinar alguns parâmetros que vão depender do valor inicial da função e da derivada dela, e aí o problema vai estar resolvido. Bom, aí só fazendo, né, novamente um resumo dos casos que a gente que vão aparecer aí para a gente. Então, a gente vai ter resposta superamortecida, em que você tem essas exponenciais aqui, lembrando que S1 e S2 são as raízes do polinômio característico, né, que só depende dos parâmetros do circuito.
E aí você pode escrever isso aqui sempre em função de alfa e ômega zero, né? Então essas expressões para S1 e S2 nunca mudam. E aí esse aqui, né, essa resposta superior amortecida é o caso em que você tem esses dois valores aqui reais e distintos. Então, se você derivar essa expressão aqui, né, fazer t igual a zero, você obtém essa expressão aqui, né, Vs mais A1 mais A2, vai ser Vc de zero mais, mas a gente sabe que Vc de zero mais é a condição inicial que eu tenho no capacitor, certo? V0. Então, a gente tem uma equação, né, duas incógnitas e, e um termo independente aqui, então a gente precisa de uma equação mais para determinar quem é A1 e A2, e essa segunda equação vem dessa segunda condição, na derivada da tensão sobre o capacitor. Então, se eu derivo isso aqui, né, e faço t igual a zero, eu obtenho essa expressão aqui, né, S1A1 mais S2A2. Isso aqui tem que ser igual à derivada inicial da corrente, mas a gente sabe que, a gente já viu, e pela análise que a gente faz da lei de Kirchhoff, a gente obtém, né, que essa derivada tem que ser igual à corrente inicial no indutor dividido pela capacitância, certo? Bom, então, esse procedimento, né, você faz para qualquer um dos tipos de resposta que aparecer. Então, se a resposta for subamortecida, né, se esses valores aqui forem distintos e complexos conjugados, né, você tem essa situação aqui, né, em que a resposta tem essa forma, e aí substituindo V igual a zero aqui, né, T igual a zero aqui na expressão de VC, você tem essas expressões, certo, para variar para a tensão e para a derivada da tensão, então você, de novo, né, faz a igualdade aí ao que você conhece, e aí você consegue determinar esses parâmetros aí, mesma coisa por causa da resposta criticamente amortecida, certo? Novamente, eu lembro a vocês que esses termos aqui que estão do lado direito, né, os sinais desses termos aí vão depender das referências que você adota, certo? Na resolução do circuito. Então, algum desses sinais aqui pode eventualmente mudar, né, se alguma das suas referências mudar com relação às referências que a gente adotou para derivar essas expressões aí, certas referências que estão lá no diagrama do circuito. Então, o mais seguro de se fazer a análise mais segura que vai incluir já as referências que você adota, então, se você mudar as referências, a análise vai continuar dando resultados corretos, se você utilizar essas expressões em azul, certo? Diretamente para fazer a determinação desses parâmetros. Então, se você resolver, né, diretamente pegar o que está, por exemplo, essa expressão aqui do meio, mais a expressão do lado direito, essa igualdade, essa segunda igualdade aqui, lembre que esse termo aqui pode ter algum sinal trocado, dependendo se a referência do circuito que você está analisando naquele momento mudou, né, com relação às referências do circuito que a gente utilizou para derivar essas expressões. Então, como eu falei nas aulas passadas, né, essa análise aí você tem que tomar cuidado para não se enganar, certo? No, com essa questão dos sinais, certo? E que você toma como referência. Ok? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso aqui? Eu vejo que nada novo, certo? Isso aqui não tem absolutamente nada, é apenas mais vamos dizer assim, um caso aí dessa análise. A estratégia de solução desses problemas aqui vai ser sempre a mesma, né? Sem muita modificação, já que as equações são praticamente são praticamente as mesmas. Ok? Então, vamos dar aí uma pausazinha de 5 minutos, certo? E aí a gente volta e resolve esse circuito aí, que é um caso aí de resposta ao degrau para esse circuito RLC e série. Então, vamos ver como é que a gente trabalha aí com esse
com esse tipo de problema. Então, 10h37 a gente volta aí e resolve esse circuito.
Bom, pessoal, vamos resolver esse problema aí esse exemplo aí de problema envolvendo resposta ao degrau para o circuito RL6. Então, nesse exemplo aí, nós temos esse circuito aqui, certo? Veja que é o circuito típico aí de resposta ao degrau para o circuito RLC em série, né? Então, a gente tem uma fonte de tensão aqui sendo conectada a esse conjunto de elementos aqui conectados em série, né? E aí, bom, a primeira coisa que é dita aqui para a gente é que não existe energia armazenada nesse indutor, certo? Nem no capacitor, quando essa chave aqui é conectada, significando que não tem corrente nem tensão, né, inicial aqui nesses elementos. E aí, é pedido aqui para a gente determinar, né, esse comportamento da tensão sobre os terminais desse capacitor após esse instante, né, em que essa chave é conectada, né, o instante para intervalo de t para t maior ou igual a zero, certo? Então, vamos ver aqui como é que a gente faz isso nesse exemplo aí. Bom, então a primeira coisa que a gente vai observar, bom, esse circuito aqui ele já está vamos dizer assim, ele já está no formato que a gente utilizou para achar, né, o comportamento, determinar o comportamento aí da resposta ao degrau do circuito RLC em série. Então, vamos só colocar aqui algumas referências de tensão, certo, que estão faltando. Então, aqui falta essa referência aqui para o indutor, vamos colocar essa daqui, e para o resistor, vamos colocar essa daqui. Bom, então, primeira coisa que a gente faz, a gente já sabe que isso aqui é um circuito RLC, certo? Então, a gente precisa determinar qual vai ser o tipo de resposta, certo, para esse circuito. Então, a gente determina aí, achando a relação, né, do fator de amortecimento entre o fator de amortecimento e a frequência de ressonância. Então, para esse circuito aqui, né, a gente sabe que o fator de amortecimento, né, o alfa, parâmetro alfa, ele vai ser dado, né, por R sobre 2,0. Tá? Então, para o circuito RLC em série, a gente sempre tem esse fator alfa dado, né, por essa expressão aqui, né, veja que essa expressão aqui é válida tanto para, no caso, quando a gente estudou a corrente, né, a resposta natural, a gente avaliava a corrente, era esse fator aqui, e também agora para a tensão do capacitor vai ser o mesmo fator, então não muda nada, né. Então, aqui, esse fator para a gente vai ser a resistência, né, que é 280, dividido por duas vezes a indutância, que vale 0,1 Henry, né? Então, esse alfa aqui vai dar quanto? Ele falou em 1.400, né? Então, 1.400 radianos por segundo, certo? Esse vai ser o valor de alfa aí nesse caso. E agora falta a gente determinar a frequência de ressonância, né? Então, a frequência de ressonância é sempre, né, independente do tipo de circuito, vai ser sempre 1 sobre a raiz de LC, e aí nesse caso vai ficar 1 sobre raiz, né? A indutância vale 0,1 e a capacitância 0,4 micro, né? 10 a menos 6. Então, daqui a gente tem que esse ômega zero aí, a raiz quadrada aí vai dar 5.000, né? 5.000 radiano por segundo. Bom, então, se a gente tem esses valores aqui para fator de amortecimento e para frequência de ressonância, então isso aqui significa dizer que ômega zero ao quadrado é maior do que alfa ao quadrado, certo?
Então, isso aqui caracteriza o quê? Que tipo de resposta? Resposta subamortecida, né? Alguém falou aí no chat. Então, isso aqui a gente sabe que a gente tem aqui agora uma resposta né, amortecida para essa grandeza aí, para esse circuito, certo? Bom, então, se esse é o tipo de resposta, né? Então, qual vai ser a expressão que a gente está buscando? Então, a expressão que a gente está buscando para a tensão do capacitor vai ser, né, o valor final dessa tensão. Caso aí o valor final, se a gente analisar, né, fizer já a análise aqui desse circuito, a gente sabe que esse valor vai ser Vs, né? Vs é a tensão da fonte, né? Isso aqui somado agora com a solução da equação homogênea para resposta subamortecida, né? Então, isso aqui a gente já conhece, que ela vai ter a seguinte forma, né? Um fator de amortecimento, um exponencial aqui de amortecimento e agora os termos, né, de oscilação. Então, vai ter um coeficiente B1 multiplicando o cosseno de ômega dt, né, a frequência de oscilação amortecida, mais B2 seno de ômega dt também aqui, certo? Bom, esse fator ômega d aqui, a gente sabe que é ômega zero ao quadrado menos alfa, desculpa, menos alfa ao quadrado, raiz quadrada disso aqui, certo? Então, isso aqui, quanto é que vai dar ômega d aí nesse caso? 4.800, certo? Então, fazendo as contas aí, raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos alfa ao quadrado, a gente tem que esse ômega d vai ser 4.800, né? Adiante para o segundo. Bom, então, ômega d a gente já sabe, alfa a gente já sabe, certo? Vs a gente já sabe também, falta determinar B1 e B2. E para determinar B1 e B2, eu vou utilizar as condições iniciais, né, que eu sei para tensão inicial no capacitor e corrente inicial no indutor. Então, eu sei, né, que se eu substituir zero aqui nessa expressão, eu vou ter o seguinte, VC, né, de zero mais, né, que é a instante imediatamente depois do chaveamento. Tensão no capacitor não pode sofrer variação instantânea, então ela tem que ser igual, né, esse termo aqui, Vs, né, exponencial vai dar zero, e aqui seno dá zero e cosseno dá 1, então isso aqui vai ser Vs mais B1, certo? Vs eu sei que vou colocar aqui 48 volts, que isso aqui é a tensão final, né? A Vs aqui no caso é a tensão dessa fonte aqui, da fonte de tensão que eu estou conectando ao circuito. Então daqui, né, eu tenho que, bom, a tensão inicial no capacitor vale zero, porque não tem nenhuma energia armazenada, né? Isso é um dado do problema. Isso aqui tem que ser igual à fonte, tensão da fonte, Vs, mais esse parâmetro B1, ou seja, o parâmetro B1 aí vai ter que ser igual a menos 48 volts, certo? Então, o parâmetro B1 está determinado, falta achar o parâmetro B2, certo? E aí a gente acha, fazendo a derivada dessa expressão e substituindo o valor de T zero, certo? Então, se a gente fizer, se vocês fizerem isso aí, Professor, pois não? esse parâmetro é dado em volts mesmo, é? Veja Eu pensei que, que ele veja que essa VC é uma boa pergunta. Deixa eu só explicar. Isso é uma boa pergunta. Veja, se você pegar toda vez que você está trabalhando com unidade, com grandezas, certo? Que tem unidades
as expressões que você obtém, certo? Se essas expressões estiverem corretas, elas já, e você desconhecer a unidade de de um certo parâmetro, as expressões em si já vão lhe dizer que unidades são aquelas, certo? Então, veja, tensão, só faz sentido somar valores de tensão com outros valores de tensão, certo? Não faz sentido somar volt com ampere, ou volt com joule, entendeu? Volt só faz sentido somar com volt, então só faz sentido fazer operações algébricas com unidades, com valores que tem a mesma unidade, certo? Então, aqui, se você pegar essa expressão aqui, né, a unidade de Vs é volt, essa unidade aqui de Vc é volt também, então qual é a unidade de B1? Tem que ser volt também, certo? Se não for volt aqui, essa expressão aqui não faz sentido físico, Certo, certo, entendi. ok? Mesma coisa no caso da corrente lá, se vocês observarem nos outros exercícios, que a gente tinha que determinar a unidade dessas unidades, que a gente tinha que fazer as contas para determinar B1 e B2, se isso aqui for corrente, né, esse valor final que é um valor de corrente, que é dado em ampere, então isso aqui tem que ser, né, para que isso aqui faça sentido físico, essa unidade desse parâmetro aqui tem que ser ampere também, no caso da corrente, certo? Então, também, né, se você observar aqui, né, outro exemplo, deixa eu só, a gente abre um parênteses aqui para discutir isso, né, mas, por exemplo, exponencial, certo? E, por exemplo, alfa t, né? Como é que eu sei que a unidade de alfa é radiano por segundo, né? Por que alfa, vou colocar aqui, a unidade de alfa é radiano por segundo. Primeiro que radiano é uma unidade adimensional, né? Radiano, na verdade, não existe unidade em radiano, né? Então, isso aqui é mesmo que 1/segundo, certo? Porque radiano assim, é adimensional. Então, veja, 1/segundo, né? Se t é dado em segundos, então exponencial, né? De 1/segundo multiplicado agora por segundo vai dar exponencial de um número, certo? E a exponencial, né? Esse argumento aqui da exponencial, para você poder calcular esse termo aqui, esse argumento aqui não pode ter unidade, né? Tem que ser só um número. Então, veja que qualquer coisa que eu multiplique por tempo tem que ser 1/tempo, para isso aqui dar um número sem dimensão, certo? Então, por isso que, a partir dessa expressão aqui, né, quando t tem unidade, que é segundo, a alfa tem que ser 1/segundo obrigatoriamente. Então, eu já sei qual vai ser a unidade desse parâmetro aqui, apenas observando. Por quê? Porque exponencial, né, de um número é um outro número, né? Exponencial de alguma coisa que tem unidade não é definido matematicamente, sabe? Só consigo calcular a exponencial de um número, não a exponencial de um valor de corrente, certo? Então, se você observar as expressões que você escreve quando você está resolvendo algum problema, qualquer problema, na verdade, não aqui, não apenas para circuitos, mas para, se vocês forem estudar, quando vocês forem estudar sistemas de controle ou outras disciplinas que envolvem circuitos, vocês vão ver que essa questão das unidades, né, se você observar as equações, quando você está fazendo operações sobre grandezas, essas grandezas que você está fazendo, essas operações, tem que ter sempre a mesma unidade, certo? E aí, pelo fato disso acontecer, você consegue inferir, né, unidades para alguns parâmetros que não são, vamos dizer assim, claramente, cujas unidades não estão claramente expostas no problema, certo? A gente vai ver isso aí quando a gente estiver estudando também no próximo estágio, que é a transformada, certo? A transformada de Laplace. Vocês vão ver que também lá essa questão das unidades aparece e como você está trabalhando lá com outro tipo de funções, né? Aí essa questão das unidades aí fica até mais obscura, mas vocês vão ver que não vai ter nenhuma confusão se você começa a fazer a análise, né, dimensional das expressões, você sempre encontra expressões que têm sentido físico, vamos dizer assim. Ok? Então, só para deixar claro aí por que essas unidades aqui são volts, né, nesse caso aí. Bom, falta, né, a gente utilizar
condição da derivada primeira no capacitor. Então, a gente sabe que se a gente derivar aqui e fizer t igual a zero, nessa expressão aqui, a gente vai obter, né, a seguinte expressão. A gente obtém menos alfa B1 mais ômega D B2, certo? Então, essa expressão aqui é o que eu obtenho se eu derivar essa expressão aqui e fizer t igual a zero, certo? Aqui, a expressão aqui de cima. Bom, essa derivada inicial da tensão sobre o capacitor a gente obtém, né, sabendo que IC de 0 mais é igual C vezes essa derivada aí. Porém, essa tensão, essa corrente que está passando aqui no indutor, no capacitor, é a mesma corrente que está passando pelo indutor. Então, isso aqui, a gente sabe que isso aqui tem que ser igual também a IL de 0 mais, né? Porque todos os elementos estão em série. Só que não existe nenhuma energia armazenada no indutor, certo? No instante inicial. É dito aí pra gente no enunciado do problema. Então, isso aqui automaticamente vale zero, né? Porque essa corrente inicial é zero. Então, essa expressão daqui de cima, né? Se a gente substituir essa derivada igual a zero nessa expressão aqui de cima, a gente fica com a seguinte expressão, né? Zero igual a menos alfa, né? Então, menos 1.400. P1, a gente até já sabe o valor, né? Que é menos 48, certo? E mais, né? Ômega D vezes B2, tá? Então, daqui, né, a gente já consegue isolar o valor de B2. Veja que se a gente analisar, vamos analisar aqui as unidades, né, dessa expressão. Então, alfa, né, é 1 sobre segundo, né, ou radiano por segundo. Então, 1 sobre segundo vezes volts, somado com 1 sobre segundo vezes volt. Então, as unidades, você está somando grandezas que têm a mesma unidade, certo? E aí, se você isola aqui, né, vamos terminar esse cálculo aqui, para determinar quem é B2. Qual será a unidade que vai sobrar para B2, né? Quando a gente fizer esse cálculo aí. Então, vai ficar, né, B2 igual a, se a gente passa esse produto aí para o lado esquerdo, né, então vai ficar menos 1.400 vezes 48, isso aqui dividido por ômega D, né, que a gente calculou também, ômega D deu 4.800, né, então vai ficar dividido por 4.800. Aí vamos analisar aqui as unidades, né, dessa expressão. Então, aqui em cima, 1.400 é radiano por segundo, ou seja, 1 sobre segundo, né? Esse valor de B1 aqui é em volt, né? Então, volt. E aqui embaixo eu estou dividindo por radiano por segundo de novo, que é 1 sobre segundo. Então, 1 sobre segundo com 1 sobre segundo vai embora e vai me sobrar volt, né? Que é a unidade de B2, que está coerente, né? Então, veja que essa expressão aqui também vai me dar volt como sendo unidade. E a unidade de B2 tem que ser volt, né? Por que tem que ser volt? Bom, se eu analiso essa expressão aqui, cosseno de alguma coisa é um número, certo? Seno de alguma coisa é um número. Então, eu vou ter um número multiplicado por um termo que tem unidade, outro número multiplicado por um termo que tem unidade. Para que essa soma aqui seja possível, ela só vai ser possível se B1 e B2 estiverem na mesma unidade, né? Que é volt. Então, obviamente, isso aqui está correto, né? A unidade que a gente obtém nessa expressão aí é volt. E aí, essa é a unidade que a gente espera. Então, vocês fizeram os cálculos aí e daqui, né, B2 deu quanto? Deu
menos 14, né? Menos 14 volts. Bom, aí tá. Com isso a gente encerra, né? E já pode escrever a expressão para a tensão do capacitor. Então, VC de T vai ser o valor final, que é 48 volts, né? Mais aqui a expressão alfa deu 1.400, né? Então, menos 1.400 T, certo? E aqui o termo que multiplica o cosseno, que é B1, né? É menos 48, então menos 48 cosseno, né? Ômega D deu 4.800, então 4.800 T, certo? E o segundo termo aqui, né? Vai ser menos 14, né? Que é V2, seno de também ômega D. Então 4.800 T. Fecha aqui. E a unidade disso aqui é volts, né? E isso aqui é para T maior que zero, né? Então aí está a resposta desse circuito aí determinada, né, solucionando aí o problema de valor inicial que a gente tem em mãos. Ok? Ficou claro aí como é que a gente trabalha? Então, assim, novamente, né, aqui a gente começou determinando tipo de resposta, determinando os parâmetros aqui de amortecimento e frequência de ressonância, determinando esses parâmetros, a gente determina o tipo de resposta, determina a expressão geral, certo, da resposta, e aí a gente fica com o problema de determinar esses parâmetros desconhecidos da resposta geral, que é o problema de valor inicial. Para determinar esses parâmetros, a gente vai observar as condições iniciais que a gente tem no capacitor e no indutor, certo? E obtendo cada uma dessas expressões, cada uma dessas condições vai nos dar uma expressão, certo? E aí a gente pode determinar esses parâmetros aqui que faltam. Então, aqui para o caso da tensão, né? O valor condição inicial no capacitor nos deu esse parâmetro B1. E aí, sabendo esse parâmetro B1 e a condição da derivada, nós determinamos a parâmetro B2 e aí o problema morreu, né? Então, novamente, essa é o tipo de estratégia que a gente utilizou aí nos outros exercícios. Não muda muita coisa. Ok? Alguém tem alguma dúvida com relação? Bom, vamos ver se a gente resolve um outro exemplo aqui. Bom, então, só para fechar, né? A gente já viu todos os casos aí, basicamente, em análise do circuito RC. Fechamos hoje com essa análise da resposta ao degrau do circuito em série. E agora vamos fazer esse exercício aí, certo? Para a gente, um exercício um pouco mais, vamos dizer assim, elaborado com relação à análise desses circuitos. Então vamos dar aí uns 5 minutinhos de pausa, certo? E aí a gente volta e resolve esse exercício aqui, que vai dar um trabalhinho a mais, certo? Para fazer a análise. No caso aqui a gente vai analisar aqui um circuito em paralelo, certo? Só que aqui a gente tem algumas configurações que vão ser interessantes aqui para a gente analisar. Então, quando a gente não tem exatamente o circuito canônico, né, que a gente utilizou para derivar, como é que a gente trabalha? A gente vê aqui nesse exemplo. Então, 11h07, a gente volta aí e resolve.
Bom, pessoal, vamos resolver esse problema aí, tá? Com o circuito RLC, no caso, agora um circuito RLC em paralelo, certo? E aí, aí a gente tem um problema mais, não tá, vamos dizer assim, vai requerer um tratamento aí mais elaborado, um pouquinho mais elaborado para a gente obter a solução do problema, mas vocês vão ver que não tem, né, grandes mistérios aqui com relação ao que a gente sabe, né, de como trabalhar com esses circuitos. Então, aqui nesse problema particular, a gente tem o seguinte, né, é dito o seguinte, que essa chave aqui, né, esteve aberta por um longo período de tempo, né, significando que não existe nenhum transiente ocorrendo nesse circuito aqui, né, no momento que ela vai ser fechada. Em outras palavras, esse circuito aqui está em regime permanente, certo? E aí ela é fechada em 0 segundos e ele pergunta, né, o problema pede para a gente determinar como é que vai se comportar essa corrente aqui no indutor, a partir do momento que essa chave aqui fechou e T igual a zero, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que analisar, né, é o comportamento desse circuito aí antes desse chaveamento para poder determinar as condições iniciais aqui de tensão no capacitor e corrente no indutor. Então, a gente tem que determinar, né, essa tensão aqui inicial, né, VC de 0 menos, e a gente tem que determinar IL de 0 menos, certo? Para a gente poder achar quem são as condições iniciais aí, né, no chaveamento. Então, veja que 0 menos é o instante imediatamente antes do chaveamento ocorrer. Então, a gente sabe que antes do chaveamento ocorrer, esse circuito aqui está em regime estacionário, certo? Se esse circuito está em regime estacionário, significa dizer duas coisas, né? Então, em regime estacionário, o indutor se comporta como um curto e o capacitor se comporta como aberto, certo? Então, nesse caso aí do regime estacionário, a gente não passa corrente aqui, né? Então, esse conexão aqui no capacitor, ela está aberta, vamos dizer assim, então não tem corrente passando aqui. E a queda de tensão, né? A diferença de potencial sobre esse indutor é nula, né? Porque ele está se comportando como um curto. Então, por essa análise aqui, a gente pode ver duas coisas, né? Então, a primeira coisa é que, como o indutor está em paralelo aqui com o capacitor, então significa que essa tensão sobre o indutor, no instante 0 menos, tem que ser igual à tensão sobre o capacitor nesse mesmo instante, porque os dois estão em paralelo, então significa dizer que essa tensão inicial aí em 0 menos, né, do capacitor, vai ser 0, certo? Pelo fato dele estar em paralelo aqui com o indutor. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é essa corrente aí, certo? Então, a corrente que passa pelo indutor na verdade, toda a corrente aqui que tá passando por essa fonte aqui, né? Que essa fonte tá, vamos dizer assim, provendo, ela está passando, né, nesse percurso aqui, ela está fazendo esse percurso aqui, porque o indutor, né, nesse instante, antes do chaveamento, ele é um curto, então a corrente está percorrendo esse percurso aqui, certo? E aí, a gente sabe, né, que essa corrente vai ser a mesma, se essa diferença aqui de potencial é nula, né, então essa corrente eu posso determinar, né, simplesmente, isso aqui vai ser IL, né, então essa corrente aqui vai ser simplesmente dada aí pela lei de Ohm, né, então a tensão sobre os terminais desse resistor aí, dividido pela resistência, então aqui a gente tem 36 sobre 300, vai me dar a corrente percorrendo esse circuito aqui, no caso, né, do regime estacionário, quando esse indutor está se comportando como um curto. Então, qual vai ser o valor inicial dessa corrente aí? 36 sobre 130, né? Então, a gente vai ter aí 130 miliampere.
Veja que... Professor, 120. 120? Ok, 120, né? Eu vi aí que alguém colocou no chat. 36, exato, 120, né? Porque daqui vai dar 12, então 120. 120 mA vai ser a corrente inicial sobre o indutor, certo? E sobre o capacitor você tem uma tensão inicial zero. Bom, como a gente sabe, né? Ao fazer o chaveamento, nem a corrente instantânea no indutor muda, nem a tensão sobre os terminais do capacitor vai mudar. Então, daqui a gente sabe que VC de 0 mais também tem que ser igual a zero, e IL, né, de 0 mais também tem que ser igual a 120 mA. Por quê? Porque ao fazer o chaveamento, né, não pode ter variação instantânea nessas duas grandezas aqui. Então, essas condições aqui são as mesmas, essas grandezas aqui tem que ser a mesma imediatamente após eu fazer esse chaveamento aí. Bom, uma vez que eu fiz o chaveamento, agora a gente tem um outro circuito, né? Um outro circuito agora vai se apresentar para a gente aqui, e aí a gente precisa determinar o comportamento, né, dessa corrente aqui. Veja que vai sobrar no circuito fonte de tensão conectada aos elementos aqui, fonte de tensão e de corrente, que significa dizer que a resposta que eu vou estar buscando é a resposta ao degrau, certo? Então, isso aqui é um problema de resposta ao degrau. E então, vamos ver como é que a gente trabalha com esse circuito aí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né, é escrever esse circuito aqui, mas eu vou logo transformar essa fonte de tensão aqui com essa resistência numa fonte de corrente em paralelo com uma resistência, certo? Porque aqui desse lado eu vou conectar a fonte de corrente em paralelo com resistência, então se eu fizer essa transformação aqui, eu vou poder simplificar esse circuito aqui, né, para um circuito que tem apenas uma fonte de corrente e uma resistência aqui em paralelo. Então, vamos ver aqui como é que a gente pode reescrever esse circuito. Então, vamos colocar aqui a fonte de corrente. Vamos colocar aqui a resistência, né? No caso, essa resistência é a mesma resistência que está aqui, né? Então, 300 ohms. Quanto é que vai valer essa fonte de corrente aqui? Menos 0,12 ampere, né? 120 mA. Exatamente. Então, aqui vai valer, vamos colocar aqui 0,12 ampere, certo? Vale essa fonte de corrente aqui. Ok, certo? Então, aqui a gente vai ter um indutor e a gente vai ter o capacitor. E desse lado aqui a gente tem o que a gente está conectando ao circuito no instante t igual a zero, né? Que é essa fonte de corrente, mais esse novo resistor aí. Então, essa fonte de corrente aqui vale 20 mA e essa resistência aqui 150 ohms. Bom, uma vez que a gente tem isso aqui, esse circuito aqui, para ter maior igual a zero, né? Agora a gente pode pegar esses dois resistores aqui que estão em paralelo e colocar um resistor equivalente a essa associação. E essas fontes aqui, né, de corrente, a gente também pode associar numa fonte só. Então, veja que aqui eu tenho uma fonte de 120, né, na direção de uma corrente de baixo para cima, né, e tem uma fonte de 20, né, mA, de cima para baixo. Então, isso aqui vai ser equivalente a uma fonte de 100, né, 100 mA, nesse sentido aqui, né, de baixo para cima. A resistência equivalente vai ser a resistência equivalente
de 300 com 150, né? Então, alguém já falou aí que vai dar 100, né? Então, 300 vezes 150 dividido por 450. Então, se vocês conferirem as contas, isso aqui vai dar 100 ohms, né? De acordo com o que vocês estão fazendo aí. Cheque essas contas aí, porque... Bom, aí aqui vai continuar, né? Vai continuar o indutor e aqui a gente tem o capacitor, certo? Então, aqui a gente tem essa configuração, certo? Essa indutância aqui, de novo, vale colocar só LC, né? A gente sabe os valores dela. E a gente está interessado em determinar quem é essa corrente L. Ok? Então, o circuito final que a gente tem para trabalhar, né? Depois do chaveamento, o circuito equivalente, vamos dizer assim, é esse aqui. Então, uma fonte de corrente de 100 mA apontando para cima, certo? Que é o resultante dessas duas aqui. E uma resistência aqui de 100, né? Que é o resultado aí, né? De 300 em paralelo com 150, certo? Bom, então, para esse circuito aqui, a gente já consegue vislumbrar o que é que vai acontecer, né? Quando o T for para infinito, né? Nesse circuito aqui, o valor final dessa corrente, IL, né? Vai ser o valor dessa fonte de corrente aqui. Por quê? Porque esse indutor vai se transformar num curto, né? Então, se esse indutor se transforma num curto, toda a corrente passa por aqui, né? Então, o valor final de IL vai ser 100 e vai ser isso aqui, está claramente sendo uma resposta ao degrau, certo? O valor final dessa grandeza aqui é diferente de zero. Bom, então, como é que a gente agora determina, né, o comportamento desse circuito aqui para ter maior ou igual a zero? Vamos determinar, né, os parâmetros da resposta desse circuito. Então, o primeiro parâmetro é o fator de amortecimento para esse circuito aí. Então, o fator de amortecimento, circuito em paralelo, 1/2 RC, né? Então, isso aqui vai me dar, né, 1/2 vezes 100 vezes a capacitância, né? Essa capacitância aí vale 500 nano, né? 10 a menos 9. Então, quanto é que vai dar esse alfa aí? 10. Zé colocou aí no chat 10.000, né? Então, 10 a quarta. Adiando por segundo. E o ômega zero vai ser 1/raiz de LC. Sobre a raiz de L, que vale 20 mili, né? 10 a menos 3, vezes C, que novamente é 500, 10 a menos 9. Alguém falou aí, também vai dar a mesma coisa. Então, ômega zero também vai ser 10 a quarta. Tá correto? Bom, então, a gente já determinou aqui alfa e ômega zero, né? E qual vai ser o tipo de resposta que a gente vai obter agora para esse circuito aí. Então, a gente sabe que Resposta criticamente amortecida. alfa igual a ômega zero, então exatamente a gente vai ter aqui uma resposta
criticamente resposta criticamente amortecida, certo? Então, essa é o caso, né, em que a gente está, vai ser o comportamento que esse circuito, que essas grandezas aí vão exibir. Então, bom, se a gente já sabe o tipo de resposta, então a gente coloca aqui, né, qual vai ser a expressão. Então, a gente sabe que IL de T, né, vai ser igual, né, a uma constante aqui, né, que vai ser o valor final. Vou colocar aqui S, que é o valor dessa fonte aqui, e aqui somado, né, com os termos da resposta criticamente amortecida, né? Então, tem um D1, né, que multiplica T exponencial de, de ST, né, mais um D2 que multiplica essa exponencial de ST, e esse S aqui é a solução da equação característica, que no caso de ômega zero igual a... No caso de ômega zero igual a alfa, né, isso aqui vai ser apenas menos alfa, certo? Correto? Porque se a gente pega as soluções da equação, deixa eu colocar aqui em cima, né? Colocar que são as soluções, né, vai ser menos alfa, mais ou menos a raiz quadrada de alfa ao quadrado menos ômega zero ao quadrado, né? Se alfa for igual a ômega zero, esse termo aqui dá, todos esses termos aqui, essa subtração aqui vai dar zero, né? E vai ficar só S igual a menos alfa. Então aqui a gente vai ter essa exponencial aí, menos alfa. Bom, tudo ok, né? Então, vou deixar essas condições iniciais aqui e vamos ver como é que a gente determina agora esses parâmetros, sabendo as condições iniciais que a gente tem para o circuito, certo? Então, nesse caso aí, a gente já sabe essa forma da resposta natural, ou desculpa, da resposta ao degrau. Então, a gente agora precisa apenas aplicar o que a gente sabe dos valores iniciais, né, da corrente no indutor e da tensão no capacitor. Então, a gente sabe que, primeira coisa, IL de 0 mais é 120, né? Só que IL de 0 mais, se eu substituir T igual a 0 mais aqui, eu vou ficar com o valor final, né, IS. Substituindo T igual a 0, esse termo aqui vai embora, né? Então, vai ficar só D2, tá? Bom, então, daqui a gente tem a seguinte expressão, né? 120, 10 a menos 3, 120 mil, tem que ser igual a 100 mil, que é o valor final, mais D2, certo? Então, dessa expressão aqui, a gente vai conseguir obter o valor de D2, certo? Então, quanto é que vai ser D2 aí? D2 vai ser 20, né? 20 miliamperes. Ok? Todo mundo acompanhou? Então, veja que primeira condição já utilizei aqui para determinar o parâmetro D2, e agora falta o parâmetro D1, certo? Então, como é que eu faço isso? Bom, eu vou pegar essa derivada, vou derivar essa expressão aqui, né? Em função de t. Então, se vocês fizerem essa derivada e substituir t igual a zero, então, TL 0 mais, isso aqui vai ser igual a D1 menos alfa D2, certo? Então, fazendo a derivada aqui, substituindo t igual a zero, vocês vão obter essa expressão aí.
E aí falta a gente, dessa expressão aqui, né, a gente já conhece D2, a gente sabe quem é alfa, falta determinar D1, certo? E a gente precisa saber quem é o valor inicial dessa derivada para a corrente. Bom, então vamos primeiro buscar quem é o valor inicial dessa derivada aí. E aí, para determinar quem é o valor dessa derivada da corrente, aí a gente vai escrever o que a gente sabe para o indutor, né? Para o indutor, a gente sabe que VL, né, no instante zero mais, tem que ser igual a L vezes DL de zero mais DT, certo? Então, a tensão no instante zero mais sobre os terminais do indutor é a indutância multiplicada por essa derivada inicial. Mas, né, aqui o indutor está em paralelo com o capacitor no instante zero mais, significando dizer que essa tensão aqui, na verdade, é igual à tensão do capacitor no instante zero mais. Só que a tensão do capacitor, né, como não pode sofrer variação instantânea, ela continua zero, significando dizer, né, que essa derivada aqui, a expressão que eu obtenho aqui é zero igual a L vezes essa derivada da corrente. Ou seja, essa derivada aqui, né, vai valer zero. Bom, achei o valor da derivada da corrente no instante inicial, falta agora voltar para essa expressão que a gente tinha e determinar o parâmetro que falta, né? Então, aqui a gente sabe que vai ser zero, igual a D1, que eu quero saber, né? Menos o alfa, né? Que o alfa para esse circuito a gente tinha calculado, né? Que deu 10.000, né? 10 a quarta, se não me engano. Então, aqui vai ficar 10 a quarta vezes o valor de D2, só que o valor de D2 eu sei que é 20, 10 a menos 3. Eu já determinei aqui. Certo? Ou seja, se a gente simplificar aqui, né? Então, vai ficar... eu posso passar esse termo negativo para o segundo lado da equação, que vai ficar positivo. Então, aqui vai ficar 200, né? 200, porque 10 a quarta multiplicado por 20, 10 a menos 3, né? Vai ficar 10 vezes 20, que é igual a 200. E aqui 200 ampere. Aí a questão aqui é o seguinte, qual é a unidade que vai ser aqui? Vai ser ampere? É 200 ampere mesmo? Essa é a unidade desse termo aqui. Veja que eu vou observar aqui essa equação. Essa equação aqui do lado direito está me dando isso aqui. Então, D2 multiplicado por um número, certo? Tem que dar ampere, né? Porque essa expressão aqui dá corrente, certo? E aqui D1 multiplicado por tempo, multiplicado por um número, tem que dar ampere. Então, se eu estou multiplicando isso aqui por tempo, essa unidade aqui tem que ser ampere por segundo. Ok? Alguém, todo mundo acompanhou? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa questão da unidade aqui? Esse é o único caso, né, em que as unidades mudam de uma constante para outra. Porque veja que você tem que analisar, o que você tem que analisar para determinar a unidade é a unidade final disso aqui, né? Você tem que somar ampere, né? Com ampere, isso aqui também tem que dar ampere. Então, essa constante tem que estar de acordo, certo? Com a operação que você está fazendo aqui. Então, você está multiplicando alguma coisa por tempo, por um número, e a unidade desse produto aqui tem que dar ampere. Então, essa unidade D1 tem que estar de acordo, né? Então, D1 vezes... Então, assim, a avaliação dessa unidade aqui você faz simplesmente fazendo, né,
a avaliação da expressão completa, né? Qual é a grandeza final que você tem que obter, e você vai obtendo, né, o que cada uma dessas grandezas significa, né? Então, veja que, se isso aqui for verdade, né, olha essa expressão que a gente obteve aqui para a derivada, né? Vamos testar, né, se isso aqui realmente é ampere por segundo. Então, unidade de derivada é a unidade de variação de corrente por tempo, aqui é ampere por segundo, certo? Então, essa unidade aqui dessa derivada, dessa expressão aqui, tem que ser ampere por segundo. Unidade de D1, ampere por segundo, tá aqui, certo? Unidade de D2, bom, unidade de D2 é ampere, só que eu estou multiplicando por alfa, certo? Que é 1 sobre segundo. Então, a unidade desse produto aqui é ampere por segundo. Então, essa expressão todinha aqui está pegando ampere por segundo, subtraindo de ampere por segundo. Então, essa unidade de D2 aqui, você vê que está correta, né? Está como a gente esperaria nessas expressões que a gente está utilizando aí. Então, não só aqui, né? Mas aqui na expressão da derivada, essa unidade está correta. Ok? Então, esse processo de quando você está resolvendo um problema desse tipo, fazer essa análise das unidades corretas é importante, certo? Porque até evita de você cometer erros, né? E checar também se as suas respostas estão fazendo sentido, né? Do ponto de vista físico. Obviamente, para que a sua resposta faça sentido, ela tem que estar condizente, aí as unidades têm que estar condizentes com as grandezas que você está trabalhando. Bom, então vamos escrever aqui, no final das contas, a expressão que a gente obteve. Então, L1 e L de T, certo? Vai ser igual o valor final, que para a gente é 100, certo? Então, aqui vai ser, vamos escrever tudo, não vou colocar 100, vamos colocar o valor todo mesmo, 100 miliamperes, né? 100 10 a menos 3 ampere. Somado aqui com D1, né, que vai dar 200 vezes T, vezes essa exponencial aqui de alfa, né, quem vai ser o alfa desse circuito aí foi 10 a quarta, né, se não me engano, então menos alfa, menos 10 a quarta, vezes T, né, somado com D2, vezes a exponencial. Então, D2, a gente viu que é 20, né, então, somado com 20. 0,02, não é não? Porque está em miliampere e o D1 está em... Isso, botar em miliampere, tá certo. Tá tudo em ampere aqui, não em miliampere, né? Então, D2 está em... E está tudo em ampere, certo? Então, aqui, exponencial de menos 10 a quarta T também, né? Então, tudo isso aqui em ampere. Ok? Bom, substituindo aqui T igual a zero nessa expressão, a gente tem que essa corrente vale, esse termo aqui vai para zero, né? Então, essa corrente vale 120, que é a condição inicial que a gente tinha. E se T for para infinito, né? Esses exponenciais vão para zero e vai sobrar 100 miliamperes, certo? Significando que essa resposta que a gente obteve aqui, né? Está condizente com o que a gente espera, a análise, né? De regime final, inicial e final desse circuito aqui, certo? Então, essa resposta aqui está, assim, de acordo, e a gente espera obter, se a gente analisar esse circuito aqui, analisar, por exemplo, o regime permanente para onde ele vai depois do chaveamento. Ok? Então, veja que aqui, né, qual foi a diferença desse problema aqui para a maioria dos outros problemas que a gente fez. A gente teve que, né, pegar o circuito que a gente... Esse circuito aqui, que é o circuito, vamos dizer assim, é a parte que importa, né, para a gente determinar o circuito RLC. Todo o resto a gente meio que simplificou, certo? Para obter um equivalente, né? No caso, a gente obteve o equivalente de Norton, né? Que é o equivalente de uma fonte de corrente em paralelo com a resistência. E aí a gente resolveu, né? O circuito baseado nesse circuito equivalente. Então, veja que esse procedimento é o procedimento padrão, né? Que você segue se você não tiver um circuito que está exatamente no formato do circuito RLC que a gente estuda, né? Para determinar essas equações. Então, a primeira parte do problema foi determinar as condições iniciais e depois, após o chaveamento, determinar o circuito que
que a gente tinha no formato que a gente estudou, né? Então, a gente transformou as fontes e as resistências num circuito equivalente, né, com apenas uma fonte e uma resistência, e a partir desse momento a gente já tem um circuito que a gente conhece e a gente utilizou o que a gente sabe, né, da solução do circuito RLC paralelo para obter essa expressão para a corrente. Lembrando que aqui a gente trabalhou com resposta ao degrau, porque ao final das contas a gente tinha um circuito com uma fonte de energia aí conectada depois que ocorreu o chaveamento. Ok? E também, né, chamando a atenção para essa questão das unidades, né? Então, as unidades desses parâmetros aqui, né, é uma coisa interessante, né, que você, para você escrever essas expressões, todas as vezes que você está fazendo somas de números que têm unidade, né, esses números têm que ter a mesma unidade, né? Então, sabendo disso, a gente tem que, a gente consegue, né, identificar quais serão as unidades desses coeficientes aqui, baseado nessa análise. Então, lembrando que a gente está sempre trabalhando com um problema físico, né? Então, todas as grandezas que a gente obtém tem que ter sentido físico. Então, para ter sentido físico, né, você opera, né, grandezas de mesma unidade. Então, ampere você só soma com ampere, subtrai de ampere, ou etc. Para tensão, a mesma coisa, energia, a mesma coisa, certo? Então, assim a gente consegue ir determinando as unidades de parâmetros que a gente desconhece. Isso ainda vai ficar até um pouco mais claro, né, um pouquinho mais, quando a gente estiver trabalhando no próximo estágio, que vai trabalhando com transformada, que aí a gente vai pegar uma função no tempo e jogar para associar uma outra função, e aí um problema que a gente tem é descobrir quais serão as unidades, né, desse outro domínio, né, que a gente vai trabalhar. Esse é o domínio da frequência, o domínio da transformada de Laplace, e aí essa análise lá ainda é mais útil, ainda é mais útil do que ela é aqui, né, nessa análise. Bom, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta com relação ao que a gente discutiu aqui hoje? Se não, eu vou encerrar aqui, certo? E encerrar a gravação e a gente vai encerrando a aula por hoje. Deixa eu